volta mais uma vez, turminha. Vamos agora, tá, realizar essa atividade de classe, que é a ficha de atividade na página 117 e a página 118, tá bom? Eu vou estar aqui auxiliando vocês, tá? E vou conversar, né, com vocês, explicar cada quesito, tá certo? Para que vocês possam desenvolver a sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro quesito, né? O que são direitos sociais? Tá? Então, os direitos sociais são estabelecidos para todos os cidadãos, né? E aí que garanta aí uma qualidade de vida e dignidade para as pessoas, tá? Então, isso aí vocês vão ver, dá para ver lá no início no início do capítulo, tá certo? E aí você lê e desenvolve aí sua resposta, tá bom? No segundo quesito, cite 3 direitos sociais que a Constituição brasileira garante aos cidadãos. Então, quais são os direitos sociais? Existem vários, né? Então, eu só quero que vocês citem 3, os mais importantes que você acha, tá? Então, na minha opinião, primeiro é educação, tá? Direito à educação, direito à saúde e direito ao trabalho, tá? Então, eu acho que esses 3 é o fundamental, tá? Mas vocês podem citar outros, tá bom, meus amores? Então, vocês também podem citar direito à segurança, também pode colocar direito à moradia, que é um dos fatos também importantes, direito ao lazer. Então, esses se valem, né? Eu quero que vocês citem os 3 que vocês acham bastante importante, tá bom? Terceiro quesito, por que a educação é considerada um direito social? E aí? Por quê? Porque a educação, ela promove o quê? Tá? Ela promove respeito ao próximo, tá? E o desenvolvimento individual de cada um, né? Que possibilita aí as opções de trabalho, tá? Na vida adulta. Então, esse direito social, ele é fundamental para isso, tá? Então, a educação aí, ela é considerada, sim, um direito social, tá? Então, ela promove, né? Vou repetir novamente, ela promove a cidadania, tá? O respeito ao próximo e o desenvolvimento individual de cada pessoa, tá bom? Que aí vai possibilitar, né, o trabalho aí na vida adulta, tá? E o respeito, né, num todo. Então, vocês desenvolvem aí essa resposta também. Não necessariamente você tem que fazer do jeito que eu falei aqui, tá bom? Quarto quesito. As escolas sempre foram iguais às de hoje? Não foi, não. Tá? A gente sabe que não, né? Os conteúdos, primeiro que os conteúdos que eram estudados, né? Eles eram relacionados às necessidades de toda uma sociedade naquela época, tá? E hoje em dia, as mulheres elas estudam os mesmos conteúdos que os homens, que antes elas nem direito tinham de estudar. E quando elas passaram a ter direito, os meninos aprendiam um determinado conteúdo e as meninas aprendiam um outro conteúdo, tá? E que hoje é diferente. Hoje a educação é igual para todos, independente de conteúdo, de disciplina ou não, tá? Então, isso antigamente, né, a gente sabe que era uma das coisas que era bastante diferente de antes para as escolas atuais de hoje, tá? Então, apesar que hoje em dia, né, existe escola para educação especial, tá? Para vocês que não sabem. E também existe escola para indígenas e quilombolas, principalmente lá nos quilombolas, nos quilombos, né? Que vocês viram que existe ainda quilombos, existem escolas ali que eles ensinam muito a história dos quilombolas. E também lá na aldeia indígena existem escolas só para os indígenas, tá? Vale ressaltar e bom que vocês possam saber disso também, tá certo? Nesse quinto quesito, o texto a seguir é parte de um decreto no ano de 1854, em que se estabeleciam
os conteúdos a serem ensinados em escolas públicas. E aí vamos ler atentamente, tá certo? Esse artigo, que é o artigo 47, que está no decreto que foi criado no ano de 1854, tá bom? O ensino primário nas escolas públicas compreende, compreende, compreende. Tem um H aqui, eu achei um pouco estranho. Compreende. Compreende o quê? As instruções moral e religiosa, tá? A leitura escrita, as noções essenciais da gramática, os princípios elementares da aritmética, o sistema de peso e medidas do município, poder compreender também o desenvolvimento da aritmética em suas aplicações práticas, a leitura explicada dos evangelhos e notícias da história sagrada, os elementos da história e geografia, principalmente no Brasil. Eu pude observar que algumas palavras aqui, elas não estão escritas corretamente. Então, provavelmente nós iremos ter que consertar essas palavras. Vamos ler a letra A. No documento de 1854, algumas palavras eram escritas de forma diferente da atual. Então, eu entendi. Quando fez esse decreto, né, e criou-se esse artigo, essas palavras eram escritas dessa forma aqui, tá? Então, hoje em dia, tá muito diferente a forma da escrita. Então, ela foi modificada, essas palavras aqui. Então, algumas palavras eram escritas de forma diferente da atual. Circule essas palavras e reescreva em seu caderno de acordo com as normas atuais. Então, houve aí realmente normas da língua portuguesa, onde algumas palavras elas foram modificadas na escrita. Então, vamos lá circular, vamos ler novamente. O artigo 47 do ensino primário, então esse primário não está correto porque tem um acento no A, um acento agudo, tá? Nas escolas públicas também tem acento no PU, no U. Compreende. Esse compreende não precisa mais utilizar esse H, não é isso? A instrução moral e religiosa. Então, aí tem um C e um cedilha, que não precisa mais, tá? E a leitura e escrita, que está escrita, né? Não precisa desse P, né? Então, comecem a escrever na letra A as palavras corretas e circular essas palavras que eu estou falando, tá certo? Primário, pública, compreende, instrução, escrita, essenciais. As noções essenciais da gramática, então, tanto gramática como essenciais, não escreve mais dessa forma, tá? Esse essenciais não precisa de esse essenciais. É um I, essenciais. E essa gramática, além de ter um acento no ma, não precisa de dois M, tá certo? Aí novamente aparece aqui princípios. Os princípios, esse princípio tem um acento no si, um acento agudo no si. Os princípios elementares da aritmética. A esse aritmética não precisa desse T, desse H. O T é mudo, aritmética. E não precisa desse H e tem um acento no me, aritmética, tá bom? Aí vem aqui, o sistema de peso. Esse sistema não é com Y, é com I normal. O sistema de pesos e medidas do município. O município tem um acento no si, tá certo? E aqui, poder compreender. Não tem esse acento e o poder termina com R, poder. Pode, na verdade, poder não, pode. Poder compreender não, pode compreender, isso. Pode compreender também, não é poder compreender também, é pode. Pode, então, tira esse acento. Pode compreender também, aí apareceu novamente o compreender, tira o H, ok? Também tem um acento, como vocês sabem, no B, no E, né? No BE, no bem. O desenvolvimento da aritmética, tira o H e coloca o acento no ME,
Em suas aplicações, não precisa dos P, tira um P. Aplicações práticas, prática tem acento, né? No pra, acento agudo. A leitura explicada dos evangelhos de notícia, notícia também tem um acento no ti, notícia. Da história, tem um acento no tó. Na história sagrada, os elementos da história, coloca o acentozinho aí. E o nome geografia não precisa desse P, tá certo? Não precisa. É trocado pelo F, né? Aliás, do P, é geografia. Na verdade, tira o P e o H, tá? É geografia, tá? Principalmente no Brasil. Então, na letra A, você vai corrigir todas essas palavras e vai circular do quinto quesito, tá? No texto, ok? E nessa letra B, os conteúdos citados no texto são aplicados na sua escola. Então, esses conteúdos aqui, geografia, história, gramática. E aí, são praticadas essas histórias, a gente tem nessa disciplina, geografia, gramática também temos, é dentro da língua portuguesa, a gramática, tá certo? É isso. Então, os conteúdos são aplicados? Sim. E aí você vai citar quais. E aí você tem que explicar que a gramática, ela é incluída na disciplina da língua portuguesa, tá bom? Isso, né? As únicas, eu acho que aritmética não tem, né? A gente não usa aritmética, embora que algumas coisas de aritmética, ele envolve na disciplina de matemática, tá? Que antigamente era separado, tá bom? Nesse sexto, na letra C, sexto quesito não, perdão. Letra C, na sua opinião, por que havia conteúdos religiosos nas escolas? De acordo com um documento de 1854, tá? Então, por que vocês acham que havia esses conteúdos? Tá? Porque a presença religiosa na sociedade e no governo, né? Inclusive, qual era a religião que mais predominava quando veio aí a chegada dos portugueses, vocês lembram? Era o catolicismo, né? O catolicismo era uma religião oficial do Império Brasileiro. Então, por isso que havia esses conteúdos nas escolas, tá? Porque essa presença religiosa na sociedade, né, e no governo era porque a religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo. Então, era bem forte a religião naquela época, tá? Então, por isso que eles resolveram incluir essa disciplina, tá? E que é até hoje, né? Que a gente, nós temos, né? Essa disciplina de ensino religioso. Porque quando a gente fala de a disciplina religião, é como se a gente tivesse baseado só em uma única religião, tá? É como se nós focássemos só em uma religião. Mas eu costumo em dizer que é ensino religioso. Então, aí eu estou abrangindo toda uma religião, as religiões, tá? No caso, focando nos estudos das diversas religiões que existem aqui no Brasil hoje em dia, tá? E muitos anos atrás, quando foram aí surgindo, né? Como nós estudamos, foi surgindo aí aos poucos as religiões, né? Que hoje em dia são diversas, tá? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam realizar essa atividade para quem ainda não terminou, tá bom, meus amores? Então, daqui a pouco eu volto, tá?